Falando ainda sobre esse enriquecimento ilícito dessa igreja apóstata, veja aqui uma lista de alguns perdões previstos e os valores que deveriam ser pagos para que fossem perdoados. Primeiro, aí nós temos o eclesiástico que incorrer em pecado carnal, seja com freiras, primas, sobrinhas, afilhadas ou, enfim, com outra mulher qualquer, será absolvido mediante o pagamento de 67 libras e 12 soldos. Olha só, ele podia cometer esse pecado carnal, pagar e aí ele estava perdoado. Olha que absurdo, né? E se ele pagasse esse valor aí de 67 libras e 12 soldos. O valor da libra esterlina hoje, nós estamos em 2020, está no valor de R$ 6,83. Então hoje o valor dessas 67 libras corresponde a R$ 81,96. E mais, como diz o texto aí, 12 soldos. Soldo era uma moeda de ouro. E um soldo era o salário de um soldado do exército. Hoje, um soldado do exército ganha R$ 1.544 a princípio. Então, esses 12 soldos corresponderiam a R$ 18.528 em moedas de ouro, certo? Era o que esse eclesiástico tinha que pagar se cometesse esse pecado. Veja aí um segundo pecado aí e o valor correspondente para ser perdoado. Se o eclesiástico, além do pecado de fornicação, pedir para ser absolvido do pecado contra a natureza ou bestialidade, deverá pagar 219 libras e 15 soldos. Mas tiver cometido pecado contra a natureza com crianças ou animais e não com uma mulher, pagará apenas 131 libras e 15 soldos. Veja só, para ele ser absolvido aí, ele teria que pagar 219 libras e 15 soldos. 219 libras correspondem a R$ 1.445,77. E os 15 soldos correspondem a R$ 23.160 em moedas de ouro. Olha só. Só que se o pecado fosse cometido contra a criança ou animal, então o pecado era mais leve. Pagava só 131 libras e 15 soldos. Olha onde chegou a insolência dessa igreja apóstata. Aí falando sobre fornicação, a fornicação é a relação sexual entre pessoas solteiras. Se fosse adultério, seria entre pessoas casadas, né? Veja o terceiro caso aí. O sacerdote que deflorar uma virgem pagará 2 libras e 8 soldos. Veja aí que esse pecado era menos grave aos olhos deles. 2 libras correspondem a R$ 13,66 e 8 soldos correspondem a R$ 12.352 em moedas de ouro. Olha só isso. Quer dizer, era só pagar que estava perdoado, podia fazer o que quisesse, né? Veja o quarto caso. A religiosa que quiser ser abadesa após ter se entregado a um ou mais homens simultaneamente ou sucessivamente, dentro ou fora do convento, pagará 131 libras e 15 soldos. Quer dizer, ela poderia ter relações sexuais com vários homens ao mesmo tempo ou sucessivamente e depois pagava e pronto, era livre desse pecado. Veja aí um quinto caso. Os sacerdotes que quiserem viver em concubinato com seus parentes pagarão 76 libras e um soldo. Olha só, gente. Permite que os sacerdotes tenham concubinato com seus próprios parentes, desde que ele pague esse valor aí atribuído para o perdão. Um sexto caso, para cada pecado de luxúria cometido por um leigo, a absolvição custará 27 libras e um soldo.
Ainda um outro caso aí. A mulher adúltera, aí no caso já é uma mulher casada, né? Que pedir a absolvição para se ver livre de qualquer processo e ser dispensada para continuar com a relação ilícita, pagará ao Papa 87 libras e 3 soldos. Em um caso análogo, o marido pagará o mesmo montante. Se tiverem cometido incesto com o próprio filho, acrescentar-se-ão 6 libras pela consciência. Em outras palavras, a mulher poderia adulterar e continuar nesse processo de adultério desde que ela pagasse para o Papa 87 libras e 3 soldos. E no caso do marido também era o mesmo valor, e se fossem com filhos deles, aí o valor era esse valor mais as 6 libras por causa da consciência. Quer dizer, era permitido desde que se pagasse. Um outro caso aqui, o oitavo. A absolvição e a certeza de não ser perseguido por crime de roubo, furto ou incêndio custarão ao culpado 131 libras e 7 soldos. Olha só, para quem é rico é fácil, né? É só pagar e pode fazer o que quiser. Pode cometer um roubo, pode roubar, furtar, incendiar e ele está livre da culpa, desde que ele pague. Um outro caso, a absolvição de homicídio simples cometido contra a pessoa de um leigo custará 15 libras, 4 soldos e 3 denários. Denário era uma moeda romana que se usava antigamente. O significado dessa palavra denário tem origem no seu valor. Inicialmente, ela equivalia a 10 asses, por isso denário, 10 partes. E daí vem o nome denário, que significa 10 por vez ou que contém 10. E traduzindo para o nosso idioma, a palavra denário foi traduzida como dinheiro, que originou do latim denarius. O denário foi uma moeda assim tão popular que outros países acabaram usando também este termo, denários, para representar as moedas nacionais. Veja ainda um outro caso. Se o assassino tiver matado 2 ou mais homens em um único dia, pagará como se tivesse assassinado um só. Ou seja, se a pessoa tinha que matar alguém, podia matar vários e aí no mesmo dia, que aí ela pagava só por um assassinato. Que coisa mais absurda, né? A lista aí, como nós podemos ver, é bem longa e segue pelo menos 35 condições de pagamento. Olha como essa igreja, na Idade Média, é arrogante, achando que tinha o poder para perdoar pecados através do pagamento, da barganha. E como você pode ver aí, a fonte de onde nós tiramos essa lista longa aí está registrado abaixo da imagem. Nos versos 4 e 5, nós lemos: Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Mais uma vez, Deus chama o seu povo para sair desta igreja apóstata. Ele diz: retirai-vos. Não é assim uma sugestão, mas é um imperativo, é uma ordem. Sai dela, porque a Babilônia não pode mais ser reformada de acordo com os ditames da Bíblia. Só tem um remédio: separar-se completamente dela. Assim como Ló foi chamado para fora de Sodoma antes que ela fosse destruída por fogo e enxofre, como registrado lá em Gênesis, no capítulo 19, dos versos 14 a 22 e também do 27 a 29, assim também o povo de Deus é dirigido por uma voz que vem do céu, dizendo-lhe para sair de Babilônia antes que ela caia. Se uma casa está caindo, é melhor que os moradores saiam dela e salvem a própria vida. A menos que deixem a companhia de gente perversa, eles acabarão por se envolver nos seus pecados, na sua culpa e, consequentemente, no seu destino final. Mas Deus chama a essas pessoas de meu povo.
Apesar das trevas espirituais que prevalecem nessa Babilônia, muitas pessoas que estão ali são chamadas de povo de Deus. São pessoas sinceras. Eles ainda não souberam as verdades especiais para este tempo. Homens, mulheres que temem a Deus, às vezes vivem numa sociedade corrupta. Em todas as igrejas, inclusive na católica, existem hoje cristãos sinceros. Milhares de pessoas sinceras e bem-intencionadas que pertencem a muitas igrejas e seitas que compõem a cristandade em geral. Estão servindo a Deus segundo a luz que eles receberam, que eles possuem. São fiéis àquilo que conhecem e naquilo que creem. A verdade pura da palavra de Deus ainda não chegou ao conhecimento dessas pessoas. Por isso é que continuam seguindo um conjunto de formalidades ocas, cerimônias pomposas, mas destituídas do valor para Deus, e tradições humanas que não honram ao Senhor. Então, a luz da verdade vai brilhar sobre corações que se acham abertos para recebê-la. E os filhos do Senhor, que permanecem em Babilônia, então vão atender ao chamado: sai dela, povo meu.